lá em Gênesis, capítulo de número 1, e o versículo de número 27 e o 28. Gênesis, capítulo de número 1, e os versículos 27 e 28. Eu fiz menção que a família ela foi gerada no coração de Deus. Olha só o que diz o versículo de número 27. E assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou dizendo: tenho muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. Tenham poder sobre os peixes dos mares, sobre as aves que voam no ar, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Nós vemos aqui, querido, que Deus, ao planejar e instituir a família, a primeira coisa que Deus fez foi a terra. Quando Deus criou a terra, Ele não criou porque Ele planejou criar ali animais, aves, peixes, não. Ele criou a terra por causa da família que Ele ia instituir. E Ele criou os peixes dos mares para que a família sobrevivesse desses peixes. Ele criou as aves dos céus que voam nos ares para que as famílias as admirassem. Ele criou os animais que se arrastam pelo chão para que as famílias se alimentassem desses animais. Então esse plano, esse projeto foi arquitetado no coração de Deus. Então Ele diz na sua palavra: assim Deus criou os seres humanos. Ele nos criou parecidos com Ele. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele criou o homem, criou a mulher. Homem e mulher Ele criou. Para quê? Para se casarem, para constituir famílias. E Ele continua dizendo, depois que Deus criou o homem, criou Adão ali no Éden, depois que Deus criou Eva, tirada da sua costela, então aqui vem uma promessa de Deus para a vida de Adão, embora Deus sabia que Adão e Eva iam tropeçar no caminho. O pecado de Eva não surpreendeu a Deus. O pecado de Adão não surpreendeu a Deus. A negativa do casal que Deus colocou no Éden não surpreendeu a Deus. Embora Deus, sabendo que eles iam cair, que eles iam ser enganados pela serpente, Deus os abençoou. Pelo texto no versículo 28 diz: e os abençoou dizendo: tenho muitos e muitos filhos. Olha só, é a bênção que Deus derramou, a bênção ordenada de Deus sobre a vida do homem e da mulher, sobre a vida do primeiro casal ali no Éden. Eles ainda não tinham filhos, mas o Senhor deu uma ordem, os abençoou dizendo: tenho muitos e muitos filhos, e que seus filhos espalhem por toda a terra, que vocês a dominem, que vocês a conquistem, que vocês tenham domínio sobre os peixes nos mares, nos rios, que vocês tenham domínio sobre as aves que voam nos céus, que vocês tenham domínio sobre os animais que se arrastam ou que andam pela terra. Embora Deus, sabendo que o homem cairia, que o homem pecaria, seria enganado, mesmo assim Deus lança uma palavra de bênção sobre esse casal, que eles teriam muitos filhos, que eram para eles terem domínio sobre todas as coisas. E essa palavra, essa bênção, querida, também está estendida para nós, hoje, a família do século 21, para que nós sejamos prósperos em tudo o que fizermos. Que a nossa casa seja um canal de bênção entre a terra e os céus. Para que a nossa família seja ponte sobre as águas. Uma ponte que liga a luz às trevas.
para que os que estão nas trevas tenham acesso à luz através da nossa família, que o Senhor estabeleceu como ponte nessa terra. A família a qual o Senhor estabeleceu como luzeiro neste mundo de trevas. A família do Senhor, a família que Deus planejou, que Deus brotou no seu coração, ao qual Ele construiu a terra, e tudo quanto nela há por causa do homem e por causa da mulher. Haja vista que todos os dias, na virada do dia, o Senhor ia visitar a família, o casal no Éden, Adão e Eva. Deus não ia lá para ver um animal que nasceu, ou uma ave que chocou vários pássaros, não. Deus ia lá por causa do homem e da mulher, da família que Ele planejou no seu coração. Façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. A família, ela foi instituída por Deus. Ela é infalível. Embora hoje o sistema diz que a família é um projeto falido, não, queridos. O mundo ainda está de pé por causa da família do Senhor, que clama ao Senhor teu Deus, o Criador. O mundo ainda está de pé por causa da família. Nós vemos aí as coisas estão tudo às avessas. Hoje não precisa mais casar segundo o sistema para ter o nome de família. É homem com homem criando filhos, dizem que é família. É mulher com mulher criando filhos, dizendo que é uma família. Não. Deus criou homem e mulher para se casarem e gerar filhos, e multiplicar e encher toda a terra para dominar aquilo que o Senhor colocou para que fosse dominado. Hoje tem famílias aí monoparental. São pessoas que têm 4, 5 filhos, elas se separam, e o pai fica com 3, a mãe fica com 3, são famílias monoparental. E elas dizem, atestam, brigam, dizendo que são famílias. Não, a família é o pai, a mãe e os seus filhos juntos na mesma casa, servindo ao Senhor. Porque a palavra diz, aquilo que o Senhor uniu, o homem não pode separar. Aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar, o sistema não pode separar aquilo que Deus uniu. A família não é um projeto falido, não, queridos. A família é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Por isso não aceite. Não aceite. Diga a minha família, como já foi dito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos agora para Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 24. Gênesis capítulo de número 2 e o versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, e se junta à sua mulher, e os dois serão uma só pessoa. Amém? Queridos, olha o projeto de Deus entrando em ação, dizendo, olha, o homem vai sair da casa do seu pai, está vendo, Mateus? O homem vai sair da casa do seu pai, da sua mãe, e vai unir com a sua mulher, e os dois serão uma só pessoa. Daí vai começar o projeto da família sendo construída. No começo é só o homem e a mulher. No começo é só o esposo e a esposa. Ainda não é uma família. Por que não é uma família? Porque ainda não tem filhos. É um casal. É o esposo e a esposa. É o marido e a mulher. Mas está dizendo que este homem, que
cresceu sob os cuidados dos seus pais. Quando ele alcançar a maioridade, ele vai sair da casa do seu pai, sair da casa da sua mãe. E ele vai se unir com a menina que ele está namorando. E vai casar. E eles não serão mais duas pessoas individuais, mas serão apenas uma pessoa. Daí vai começar a brotar. É nessa parte que Deus se alegra, porque Ele começa a ver o seu projeto entrando em ação. O projeto da família. Aquele que Ele arquitetou no seu coração antes da fundação do mundo, que começou lá atrás, está vindo até os dias de hoje. O projeto da família. Família de pé pela fé. Queridos, se você quer uma família de pé, você quer que a sua família permaneça de pé, olhando para o autor e consumador da fé, construa essa família sobre esse firme fundamento que é a fé em Cristo Jesus. Embora venham os vendavais, venham os ventos, venham as circunstâncias, os problemas, a dificuldade, a dor, o luto, mas você não será abalado, porque a sua família, ela está firmada em Cristo Jesus, aleluia. Ela está firmada em Cristo Jesus, a rocha principal, a rocha que os construtores rejeitaram, mas nós não a rejeitamos, e sobre essa rocha nós firmamos a nossa família em Cristo Jesus, aleluia. Terremotos vêm e virão, mas nós permaneceremos de pé. Vendavais virão, nós podemos até deitar, mas depois que o vento passar, nós ficaremos de pé de novo, porque quem nos firma é a palavra do Senhor Jesus. E ela está dizendo para mim e para você: construa a sua família sobre esse firme fundamento que é a fé em Cristo Jesus. Vamos agora lá para Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12. Família em pé pela fé. Em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12. Aqui a palavra já está falando não mais com o homem, nem com a mulher, mas está falando com os filhos desse casal. Está falando com os filhos que foi gerada no ventre da mãe, no seio familiar. Antes era um casal, agora já tem filhos. Então a palavra do Senhor agora está aconselhando os filhos desse casal, os filhos dessa família, dizendo: respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo sobre a terra que eu lhes dei. Olha, uma promessa de Deus para os nossos filhos. Aí você vai dizer: mas então é só para a Emily? Não. A Emily é filha de um pai, e o pai é filho do seu pai. Então essa palavra aí não é para os nossos filhos somente, mas são para nós que somos filhos. Aí você vai dizer: mas eu não tenho um pai, o meu pai já faleceu, a minha mãe também já faleceu. Mas você tem um pai espiritual que é o seu pastor, que é o seu líder. Então a palavra está dizendo para nós, filhos: respeitem o seu pastor, para que você viva muito tempo sobre a terra que eu lhes dei. Quer uma vida longeva, quer uma vida abençoada, quer uma vida próspera, respeite o seu pai e a sua mãe. E o resultado é que você vai viver longos dias na casa do Senhor. É o que o rei Davi diz: e viverei longos dias na casa do Senhor. Porque uma coisa eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo.
Quer dias abençoados na presença do Senhor? Respeite o seu pai e a sua mãe. Respeite a família na qual você está inserido ou inserida. A família é um projeto de Deus. As mãos do Senhor, elas estão estendidas sobre a tua família. As mãos do Senhor, elas estão estendidas sobre a tua casa. Embora o seu cônjuge, embora os seus filhos talvez não estejam mais trilhando o santo caminho do Senhor, mas eles são abençoados, são guardados, porque por causa de você, por causa da tua intercessão, por causa da tua busca incessante por Deus, aleluia. Porque você estabeleceu a sua casa sobre esse firme fundamento. Você edificou a sua igreja sobre esse firme fundamento. Ou seja, você edificou a sua família sobre esse firme fundamento. E nada, ninguém poderá te abalar as tuas estruturas, trazer desânimo ao seu coração, trazer dúvida à sua alma. Não, querido, porque o Senhor tem nos alegrado. Embora tristes, o Senhor tem nos consolado. Embora sofrendo, o Senhor tem nos dado a vitória, aleluia. As lutas vêm, mas elas passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos agora lá para Salmos de número 127. Salmos de número 127, verso 3 ao 5. Salmos de número 127, dos versos 3 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: e os seus filhos, está falando de filhos novamente aqui, queridos, de todos nós que somos filhos. E os seus filhos são um presente do Senhor. Eles são verdadeiramente uma bênção. Queridos, nós somos um presente do Senhor. Nós que somos filhos, nós somos um presente que Deus deu aos nossos pais. Agora está com 15, 16 dias que nós, a família Celestino, perdemos a nossa irmã. Aqui o texto está dizendo que os filhos são presentes do Senhor. Verdadeiramente uma bênção. Quando nós nascemos, nós éramos em 6 na nossa casa. Deus deu de presente para minha mãe 6 filhos. 5 homens e uma mulher. E Deus recolheu a minha irmã. Sabemos que todo presente, por mais valioso que ele seja, um dia ele acaba. Um dia ele acaba estragando, é jogado fora. Esse presente que Deus deu à minha mãe, que é a minha irmã, na vida da minha mãe foi uma bênção. Ela cuidava muito bem da minha mãe. Não deixava faltar nada, era médico, remédio, levava aqui, levava acolá. E verdadeiramente, ela foi uma bênção para minha mãe, também para a nossa família. Então, querida, olha a importância da família. Os nossos filhos são esse presente que Deus nos dá. Ele não nos dá para nós tomarmos posse, mas Ele dá para nós cuidar. Porque vai chegar um momento em que Ele vai vir recolher o presente que Ele nos deu. Não é nosso, mas Ele deu para nós cuidarmos. A minha irmã, ela não era da minha mãe, Deus deu para que ela cuidasse. E ela cuidou muito bem por 50 anos. Mas chegou o dia em que Deus disse: Luzia, devolva-me o que é meu. Devolva-me aquilo que eu te entreguei. Você cuidou muito bem, você ensinou ela a trilhar os meus caminhos. Mas agora eu quero aquilo que é meu.
E quando o Senhor vem recolher aquilo que nós oferecemos a Ele, nós no nosso egoísmo, nós não aceitamos, nós questionamos, nós murmuramos, nós choramos, mas os nossos filhos não são nossos. O Senhor deu a mim e a Solange, a Emily, para nós cuidarmos dela. Agora já tem, como diz o pastor Sebastião, um ladrãozinho de ovelha, né, o Mateus, que irá tirá-la de nós. Eles já vão constituir a família deles. Vai ficar em casa só eu e Solange. Eles já vão formar a sua família. E olha só o que diz aqui no verso de número 4 do mesmo Salmo 127. E esses filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado valente. O que esse versículo aqui quer dizer, queridos? A época, naquele tempo, as famílias, elas não tinham como temos hoje 1 ou 2 filhos, no máximo 2. A casa era cheia, tinha 7, 8, 12, até 20 filhos. A casa era cheia. É por isso que o texto está dizendo que o homem que tem os seus filhos na sua mocidade são como uma aljava cheia de flechas na mão de um soldado valente. Um soldado na guerra, um arqueiro com a sua aljava cheia de flechas, querido, ele faz um estrago muito grande no exército inimigo. A aljava cheia de flechas, ela destrói um exército inteiro na mão de um soldado valente. O que esse texto aqui está dizendo é que na casa onde há muitos filhos, os trabalhos são divididos, a mão de obra para o trabalho é dividida. São muitas pessoas para compartilhar o trabalho. Se for limpar um quintal, são muitas pessoas para limpar aquele quintal. É a aljava cheia de flechas. Os nossos filhos são como flechas na mão de um soldado valente. E no mundo espiritual, querido, isso quer dizer que o nosso alvo, ele é assertivo. Aquilo que nós projetamos em nossos corações, no reino espiritual, através da nossa família, ela vai atingir o alvo. E ela vai fazer aquilo que lhe apraz, aleluia. Ela vai acertar o alvo. Os nossos filhos nas mãos do Senhor, na família, ela vai acertar o alvo. Que alvo é esse? Esse alvo é o coração do Pai, aleluia. Esse alvo é aos pés do trono de Deus, a qual nós nunca podemos sair, aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor, o Senhor está com a sua cabeça inclinada, observando as famílias na terra, para abençoá-las. E os seus ouvidos estão atentos ao clamor da família. Olha só o que diz o verso de número 5. O 4 aí fala das aljavas cheias de flechas. No verso 5 vai dizer: feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Eles não serão derrotados quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Querido, o que quer dizer a palavra tribunal aqui? A época, naquele tempo, os juízes das comarcas, eles iam para dar a sentença aos réus. Eles iam para o portão principal da praça da cidade. Para quê? Para mostrar poder, para pôr intimidação aos demais. Mas o texto aqui está dizendo: feliz aquele que tem muitas dessas flechas. E sabemos que o nosso inimigo está ao nosso derredor, tentando nos envergonhar, tentando nos paralisar,
tentando colocar medo, dúvida no coração da família. Será que vai? Será que vai dar certo? Será que o meu filho vai voltar novamente para a casa do Senhor? Embora as circunstâncias dizem não, mas creia, confie no Senhor, porque o filho que você gerou no seu ventre, mãe, esse filho saiu do coração de Deus, é projeto de Deus na sua família, aleluia. Não abra mão daquilo que Deus te deu para você cuidar. Abrace, lute, confie no Senhor, aleluia. Confie, porque a sua família está alicerçada sobre um firme fundamento. E você, a sua família não será abalada. Querido, o que quer dizer essa palavra? Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. É porque, embora o inimigo tente levar você para o tribunal, querido, não desespere, porque você não vai a julgamento, a júri sozinho. Você não está sozinho. As flechas irão com você. Os seus filhos irão com você. É por isso que o texto está dizendo: feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos diante do tribunal. Mesmo lá, perante ao juiz, que irá dar a sentença, você não sentirá só. Você não estará sozinho. Os teus filhos, a tua prole, a tua família estará lá com você para te dar apoio, para te dar força, aleluia. Voltando na casa da minha mãe, a minha mãe tinha 6 flechas, e ela foi levada diante do tribunal, o tribunal da morte, o tribunal da dor. O tribunal veio e tirou a minha irmã. Que tribunal é esse? A morte. Mas ainda sobraram 5 flechas para dar apoio moral, apoio espiritual para minha mãe, para que ela não se sinta sozinha. Porque sobre nós o Espírito de Deus está para nos consolar, para nos dar palavra assertiva, que venha acertar o coração das pessoas que precisam ser ajudadas e consoladas. Palavras assertivas. Vamos agora lá para Eclesiastes, capítulo de número 8. Eclesiastes, capítulo de número 9, os versículos 9 e 10. Eclesiastes fica depois de Provérbios, por ali, depois de Salmos, quem não sabe. Eclesiastes de Salomão, capítulo de número 9, versículo de número 9 e 10. Diz assim a palavra de vocês: e você que vive neste mundo de ilusões, família de pé pela fé. Aqui está falando para o anfitrião da casa, para o marido. E você que vive nesse mundo de ilusões. Olha só, queridos, está dizendo. E você que vive nesse mundo de ilusões. Às vezes nós nos apegamos a tantas coisas, a ilusões, a coisas pequenas que nos iludem, que nos impedem de ser abençoado. Estou dizendo, você que vive nesse mundo de ilusão, pegue, viva os melhores momentos com a mulher que você ama, pois isso é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos, nessa vida dura que Deus lhe deu. Olha só o que diz o versículo de número 10. E você faça tudo o que tem que fazer com excelência, pois no mundo dos mortos não se faz nada. Ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para este lugar que você vai.
O que eu aprendo com esse texto aqui, queridos, é que nós não devemos perder tempo com coisas passageiras, com coisas que venham nos afastar da família, correndo atrás de riquezas, correndo atrás de bem-estar, correndo atrás de uma vida próspera e deixando a família em segundo plano. O texto aqui é claro para o marido, para o provedor da casa, para o homem da casa, para o sacerdote do lar da família, dizendo: olha, você que vive nesse mundo de ilusão, não viva assim, mas pegue, viva os melhores dias com a mulher que você ama, pois a vida, porque isso é tudo que você vai receber pelos trabalhos dessa vida dura que Deus lhe deu. Sabendo que a vida é dura, queridos. E o texto continua dizendo: o que você tiver de fazer, faça bem feito, faça com excelência, faça tudo planejado, faça a tua família feliz, enquanto há vida. Porque no mundo dos mortos não se pode fazer nada. Lá no sepulcro estão cheias de pessoas que tinham bons pensamentos. Lá nos sepulcros estão cheios de cadáveres, de pessoas que tinham projetos ambiciosos para ele e para a sua família. Ah, vamos fazer isso. Ah, não, eu não tenho tempo, porque eu estou trabalhando. Ah, eu não posso porque eu estou engajado, eu quero trocar meu carro, eu quero comprar uma fazenda maior, eu quero vender 100 vacas para comprar 200 bezerros. Eu não posso. Vamos para a igreja. Não, eu não posso, porque hoje eu tenho que ir ali fechar um negócio. Vamos tomar um sorvete, comer uma pizza. Eu não posso. Eu estou cheio de afazeres. Eu tenho planos bons para nós, mas no sepulcro estão cheias de pessoas que tinham bons pensamentos. Os sepulcros estão cheios de pessoas que tinham muitos conhecimentos. Lá estão cheias de pessoas, de arquitetos, engenheiros, médicos, prefeitos, vereadores, presidentes da república, reis, sacerdotes, advogados. Lá também estão cheios de pessoas cheias de bons pensamentos. Querido, reflitamos nessa palavra. A família, ela vem em primeiro lugar na nossa vida, alicerçada na fé que é Cristo Jesus. A família, ela está acima dos meus sonhos. A família, ela está acima dos meus anseios, das minhas ambições, daquilo que eu preciso. Porque uma família na presença do Senhor é uma aljava cheia de flechas. A família na presença do Senhor, você não será envergonhado no tribunal, queridos. Agora vamos lá para Salmos de número 128, versos 3 ao 6. Salmos de número 128, versos do 3 ao 6. Família em pé pela fé. Diz assim a palavra do Senhor: a sua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa. Os seus filhos como planta de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem ou o marido que teme ao Senhor. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. O Senhor te abençoará e você verás os bens de Jerusalém em todos os dias da sua vida.
Olha só que promessa maravilhosa para nós, para a família. E você verá os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Querido, você quer ver os filhos dos teus filhos? Então alicerce a sua família sobre esse firme fundamento. A sua mulher, a matriarca da casa, é como árvores frutíferas aos lados da sua casa. Fruto quer dizer sinal de prosperidade, de alimento. Frutos quer dizer coisas maravilhosas, queridos, que vêm de uma família. Vejam que cada um aqui tem uma função. A função aqui nesse texto da esposa é gerar frutos, filhos. A função dos filhos aqui é como a planta da oliveira ao redor da mesa. E o que a oliveira produz? A oliveira produz azeitona. E o que é extraído da azeitona? O azeite. Lá atrás nós vimos que os nossos filhos são flechas dentro de uma aljava. É uma aljava cheia de flechas. Os filhos que simbolizam a prosperidade que esses filhos trarão para casa. O texto que lemos atrás diz que feliz o homem que tem muito dessas flechas, porque ele não será envergonhado quando estiver diante dos seus inimigos no tribunal. Os filhos são sinais de prosperidade, de riqueza, de bem-estar, de alegria, de compartilhamento. É a família que o Senhor projetou, planejou para nós. Finalizando aqui, agora vamos lá para Efésios capítulo de número 3, versículo 14 e 15. Efésios capítulo de número 3, versículos 14 e 15. O versículo de número 14, o apóstolo Paulo vai dizer: é por esse motivo que eu estou de joelhos diante do Pai. O 15, de quem todas as famílias na terra e nos céus recebam o seu verdadeiro nome. Querido, o apóstolo Paulo aqui, ele não teve família. Ele teve família que o seu pai constituiu. Ele foi gerado de uma família, do seu pai com seus irmãos. Ele estava inserido em uma família, mas que não era dele, era a família que o seu pai constituiu. Então ele está dizendo para nós, olha só que o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração quando estava estudando hoje à tarde sobre esse tema. O apóstolo Paulo, embora não tendo família, porque ele não teve família, porque ele não casou, ele não teve uma esposa, ele não teve filhos, mas para que a nossa família estivesse de pé, permanecesse de pé até agora, o apóstolo Paulo aqui está dizendo: por esse motivo, eu estou de joelho diante do Pai, rogando a Deus para que a família, tanto no céu como na terra, receba o verdadeiro nome de Deus. E que nome é esse? A família que vai morar no céu, a família comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno, honra, glória, poder, louvor e adoração. Aleluia.